Atos 1, de 8 a 11. Vamos fazer a leitura todos juntos. Vamos lá? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém, amém. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Esse é um tema absolutamente especial. Esse é um tema que fala ao nosso coração. Falar sobre a volta de Cristo. Esse é o momento onde o Senhor está subindo aos céus e faz uma promessa: eu voltarei. Essa promessa que o Senhor faz: eu vou subir, mas eu voltarei. Quantos sermões nós já ouvimos sobre a volta de Cristo? Quantos sermões falaram com a gente sobre a volta de Cristo? Esse Jesus que subiu aos céus há de voltar a vós. Esse Jesus que subiu aos céus há de voltar a vós. Nós vamos seguir com a promessa. A história da redenção, ela tem etapas. A história da redenção, ela é marcada por etapas. A etapa da criação, a etapa da queda, a etapa da redenção e a etapa da restauração. Hoje o nosso sermão, em algum momento vai aparecer mais estudo de escola dominical. Eu sou aquele que bota um texto só e falo no texto. Eu vou botar alguns textos. E essa história da redação, marcada pela queda, marcada pela redenção e pela restauração, deixa na gente uma pergunta: esse lugar que a gente vai, como é que vai ser? Esse lugar para onde vamos, como é que será? Eu sei que é o céu. Se nós estivéssemos falando em inglês, e acho que pouca gente aqui deve saber de inglês, eu sei que isso é uma negação, mas uma coisa eu sei que no inglês, céu fica mais fácil, porque o céu, sky, esse azul, branco com nuvem, é uma coisa, e heaven é outra coisa. É o céu onde Deus habita. Há uma separação, uma diferença entre esse céu que parece físico, o sky, para o heaven. Mas isso não acontece no português quando chega para nós a tradução. E fica talvez difícil. Será que esse céu, como nós vemos, é o mesmo céu que iremos? Não será o mesmo céu. Então não é no alto? Não é no alto. É embaixo? Não, também não é embaixo. Talvez os pré-adolescentes devessem assistir. Hoje os adolescentes estão. Para entendermos que a questão é dimensão. A questão não é lugar. O pastor está dizendo que não vai ter um céu de verdade. Não, estou dizendo que a questão é dimensão e não é lugar. Novo céu e nova terra. Qual é a promessa que as bem-aventuranças trouxeram para nós? Os justos herdarão a terra.
Então, nós vamos para... Márcia, será que nós vamos para o céu? Ou nós vamos herdar a terra? Será que essa terra será nova? Será que essa terra será outra terra? Como é que é isso? Como é que é isso na cabeça de vocês? Será que isso tudo é novo? Ou será que Deus vai restaurar a terra e nós ficaremos nessa terra? Vocês já pensaram nisso? O que você acredita, hein? Se eu mandasse você, se eu pedisse para você levantar a mão agora, eu acho que você ia dizer assim: eu não vou levantar de jeito nenhum, nem me pagando. Você acredita que o céu, a nova terra, o novo céu e a nova terra é aqui, ou significa um outro lugar? O que vocês acham? Leitura de 2 Pedro 3, de 10 a 13. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão, uma vez que tudo será desfeito. Assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Então, está acompanhando comigo? Então, a terra que a gente está hoje será a mesma terra? Sim ou não? Não? A terra, como é que será isso, gente? Vocês estão há 300 anos na igreja. Vocês nunca pensaram nisso? Como é que vai ser essa terra? Uma coisa eu sei, que a terra vai ser desfeita. E nós teremos um outro lugar. Nós teremos um outro canto. Daí vem a expressão novo céu e nova terra. Eis que eu crio, Isaías 65. Pode colocar. Eis que eu crio, Isaías 65, de 17 a 25. Pois eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem com alegria, para que sempre que eu no que crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei por causa do meu povo. E nunca mais se ouvirá nem voz de choro e nem clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Daí vem a expressão. Isaías é o primeiro que fala do novo céu e da nova terra. Eu crio novo céu e nova terra, onde crianças não morrerão, onde as pessoas terão as coisas, onde o leão pastará com o cordeiro, onde o leão e o boi comerão palha, a criança brincará na toca da serpente, um tempo conciliado. Então, eu acho que vocês estão começando a entender o que é o conceito de novo céu e nova terra. E como fica a volta de Cristo? Como fica a volta de Cristo? Estamos começando a entender que há um novo céu e uma nova terra, que a terra anterior vai ser desfeita, que a terra anterior vai se dissolver. A gente entendeu isso tudo. E como é que fica a vinda de Cristo?
Aliás, a gente tem ouvido falar de guerras, não é verdade? De rumores de guerra, de pestes. A gente tem ouvido falar de fome, de falsos profetas. Será que isso tudo não é sinal de que Jesus Cristo está vindo? Pense agora comigo. Será que nós não estamos vivendo agora a vinda de Cristo? Vamos ler Mateus 24, de 5 a 28, um texto grande, mas vamos ler, porque ele é bem interessante. Acompanhe comigo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, porque reino se levantará contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e os matarão. Vocês serão odiados. A gente começa a olhar a perseguição em alguns países. Gente, a gente não tem a sensação que isso tudo está acontecendo? Vamos lá. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará em quase todos. Parecem coisas do nosso tempo. Prestem atenção. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para que por testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês vierem situado no lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Ai dos que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos profetas, cristos e falsos profetas. Olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que Ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que Ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Vamos repetir isso. Onde estiver o cadáver, ali se alimentarão os abutres. Pode deixar isso aí, pode deixar essa parte aí. Onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Então, irmãos, será que a gente já está vivendo a volta de Cristo? Será que as coisas que estão acontecendo agora são sinais da... Será que nós estamos vivendo agora são sinais da volta de Cristo? O que vocês acham disso? Irmãos, olha as pistas. Haverá guerras, estamos tendo guerras. Rumores de guerras, estamos tendo rumores de guerras. Haverá pestes, vivemos a Covid. Haverá fome em todo o mundo, nação se levantará contra nação. A gente só aí,
o grupo do WhatsApp da família explode. Sabe por quê? Porque todo mundo começa a mandar dizendo que você lembra daquele LP, A Última Trombeta, lembra disso, Rosane? Que contava a história do final do mundo. A gente ficava apavorado. Eu parava na frente daquele negócio, eu ficava apavorado. Tu lembra disso, Gisele? Aí, eu pergunto para vocês, com todos esses sinais que a gente está ouvindo hoje, com tudo que a gente está vendo hoje, será que isso não são sinais da volta de Jesus Cristo? Tenho que te fazer algumas perguntas. Primeira delas, quando foi diferente? Tudo isso só está acontecendo agora? Guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, pestes, terremotos. Quando o amor de muitos esfriando, isso sempre aconteceu. Isso a vida toda vem acontecendo. Décadas passam, séculos passam, e isso continua acontecendo. Então eu queria que você levasse para o coração algumas certezas. São certezas teológicas, certezas que têm a ver com a sua vida. Uma certeza que você precisa levar para o teu coração é que precisa acontecer uma coisa para que Jesus Cristo volte. Eles falaram assim, no texto ele fala, para que vocês apressem a volta de Cristo. Claro que aquilo é uma figura de linguagem, óbvio que é uma figura de linguagem, mas ele manda um recado dizendo, para que de alguma maneira apressemos a volta de Cristo. O que seria preciso acontecer para que o Senhor voltasse? Qual o grande sinal para que o Senhor voltasse? O Evangelho fosse pregado a toda criatura. Primeiro, então não dá para se confiar em guerras. Olha só, a Rússia está em guerra. Aí, a volta de Cristo, sinal da volta de Cristo. Aí está tendo fome, aí, sinal da volta de Cristo. Nação se levantando contra a nação. Aí, peste, a Covid, volta de Cristo. Mas ninguém fala da pregação do Evangelho. Ele diz, primeiro o Evangelho será pregado a toda criatura e depois aí sim virá o fim. Mas Leonardo, que figura é essa? Que figura é essa das grávidas? Ai das grávidas, ai daqueles que estiverem em cima da casa, que não desça para buscar, ai dos que estiverem no campo, tomara que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Da onde isso? Gente, a gente está falando, depois da invasão de Jerusalém, aconteceu uma coisa, houve uma nova invasão, com os judeus que ficaram remanescentes ali, e a profecia dizia para aqueles judeus o que ia acontecer, e decididamente foi o que aconteceu. Ele não fala de anticristo, ele fala de anticristos. Não há um anticristo, há anticristos, há falsos cristos. A dica que pode seguir para o nosso coração é essa: nunca foi diferente. Quando alguém começar com essa conversa no grupo da família, você precisa dizer, nunca foi diferente. Tem outros elementos para eu acreditar que a volta de Cristo está acontecendo. Uma delas, se eu conspiro para a volta de Cristo, é pregar o Evangelho. Porque depois que o Evangelho for pregado para toda criatura, aí sim virá o fim. Mas esse pedaço as pessoas não botam no grupo da família. Por que essas questões escatológicas? Porque essas questões escatológicas, as questões das coisas do fim, nos chamam tanto a atenção? Porque nós gostamos, irmãos, de coisas definitivas. Jesus Cristo, aos Tessalonicenses, a palavra chega à igreja de Tessalonicenses, que Jesus Cristo voltaria naquela geração. Sabe o que os Tessalonicenses fazem?
vão para o meio da cidade, abandonam suas casas, vendem tudo e vão para o meio da cidade esperar Jesus Cristo voltar. O que faz uma pessoa ansiar tanto para a volta de Cristo desse jeito? Será que é só fé? Para muitos é fé, não tenho dúvida disso. Mas, irmãos, para muitos é querer as coisas definitivas. A gente quer a definição das coisas. No fundo, o que a gente quer é que as coisas se fiquem definidas para nós. Mas tem uma palavra no meio da vinda de Jesus Cristo que está aqui, ó. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que isso quer dizer? O que tem a ver? Aí o texto fala assim, volta para o 27, por favor. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. O que tem uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? O Filho do Homem, que assim como um relâmpago que sai do Ocidente, do Oriente vai para o Ocidente, eu entendo. Assim será a vinda do Filho do Homem, eu entendo. Mas depois, em onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Eu estou tentando entender a volta de Cristo, e aí vem uma frase dessa para mim: onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Há duas linhas, pelo menos duas linhas. Uma linha que diz que os abutres, ele estava se referindo ao povo de Roma, ao poder bélico de Roma. E a outra linha, que eu me agarrei nela, é bem interessante. Leopardos não comem mangas. Leão não come jaca. O que tem a ver, pastor? Onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Por um princípio simples, metafórico, que é o princípio da atração natural. Nós seremos naturalmente atraídos por Ele. Então não se pergunte sobre a vinda do Filho do Homem, porque nós seremos atraídos. Nós seremos naturalmente atraídos. Agora faz sentido, porque quando tiver, então não diga que se ele tiver ali, se ele está na casa, não corra para casa. Se ele está na montanha, não corra para a montanha. Se disser ele está no campo, não precisa ir para o campo, porque onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Faz sentido na minha cabeça total agora dizer: eu serei atraído por Ele. Ele me atrairá, Ele me chamará, eu entenderei naturalmente que eu vou na direção dEle, porque eu pertenço a Ele, assim como naturalmente os abutres são atraídos pelo cadáver, Ele nos atrairá para si. Devemos crer na volta de Cristo, mas nós não devemos viver dessas curiosidades escatológicas de chip, que vai enfiar chip na mão, que vai fazer tatuagem na mão do 666. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Esses números são números que têm a ver com o que não podia ser revelado, e claro, pela perseguição. 6 é o número da imperfeição, 6 é o totalmente imperfeito. O 4, os 4 cantos da terra, o 12, os 144 mil que vão para o céu, que é o quê? 144 é o quê? 12 vezes 12, entenderam? Esses números todos, eles estão para além da cabala. Esses números todos existem porque eles precisavam ser escondidos
porque era uma mensagem praticamente decodificada, que precisaria ser decodificada, porque eles estavam no meio de uma perseguição. O Apocalipse é escrito no meio de uma perseguição, e a grande besta fera do Apocalipse é Domiciano. A besta fera tem um nome. Então eu quero dizer uma coisa, que você vai sair daqui escandalizadíssimo. Há um grande número da igreja presbiteriana que é absolutamente amilenista, que não crê que o milênio acontecerá, que crê que o milênio já aconteceu. A história, todo o texto do Apocalipse diz para as coisas que acontecerão nos próximos dias. Há uma linha na nossa denominação que é preterista. Nós não acreditamos no milênio. Há um grupo que crê, mas é uma interpretação teológica, que as pessoas estão livres para ter. Mas a orientação que a igreja tem para nós, grande parte da nossa igreja, dos pensadores, dos teólogos da nossa igreja, é amilenista. Crê que o Apocalipse já aconteceu, que o Apocalipse está acontecendo, que o Apocalipse acontecerá. Crê que a besta fera tinha um nome, Domiciano, o pior de todos os imperadores. Crê que não existe apenas um anticristo, que existem vários anticristos. Se você pegar o seu celular e bater anticristo, e depois você bater anticristos, você vai encontrar nas epístolas a expressão anticristos. Nós devemos viver como quem espera a volta de Cristo, não assustado por ela. Nós devemos viver esse espaço entre o nascimento, a morte, a ressurreição e a volta. Esse é o seu momento. Hoje, a sua principal tarefa é viver esse momento que você está vivendo agora. Mas se eu acreditar que a minha vida se resume apenas a essa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe vida depois da morte. Eu estou dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Mas eu não quero que você force um calendário que não existe. Muitas igrejas hoje forçam um calendário que não existe. Não existe chip debaixo da mão. Não existe tatuagem para que você tenha um código de barra para ser lido. Isso tudo é uma bobagem de quem quer vender livro. Um dos livros que mais foi vendido na história, um dos livros que mais foi vendido é justamente sobre deixados para trás, que fala sobre o arrebatamento. Nós não cremos no milênio. Nós cremos que o milênio aconteceu. Quando a gente diz, ai dos que tiverem sobre a casa, ele está falando da segunda invasão em Jerusalém. Se você ler o Apocalipse de novo, com a leitura preterista, entendendo que o milênio já aconteceu, você vai entender que o Apocalipse ele é absolutamente dinâmico. Já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Tem coisas, existem promessas que já se cumpriram, que estão se cumprindo e se cumprirão. A gente precisa, mais do que ficar nervoso com essas pistas que a gente acha que a gente encontra na televisão, a gente precisa de outra coisa, é viver como quem espera a vida de Cristo, na perspectiva de quem espera a vida de Cristo. Primeiro, crendo que eu vivo à espera da vida de Cristo com confiança. Está aí uma palavra. Eu vivo a minha espera na vida de Cristo, enfrentando as grandes tribulações e as pequenas tribulações. Eu vivo como quem espera a vinda de Cristo,
vivendo com gratidão. O recado para você é que você aprenda a viver esse momento que você está vivendo agora. E tire essa fantasia de ficar decodificando coisas que não existem na palavra. Coisas de milenistas que a gente descrê. É muito difícil a gente desconstruir uma coisa que foi construída há muitos anos na nossa cabeça. Até porque tem até novela falando sobre isso, né? Tem até novela falando sobre deixados para trás. Como é que a gente desconstrói isso? É dizendo que o tempo é mais dinâmico do que nós imaginamos. Nós devemos esperar a volta de Cristo vivendo aqui e agora. Quando ele diz, metaforicamente, antecipe a volta de Cristo, antecipe a volta de Cristo, como? Pregando o Evangelho, fazendo diferença onde você vive. Esperar é diferente de preparar-se. Sabe como a gente espera a vinda de Cristo? A gente espera a vinda de Cristo se preparando para ela, porque esperar é diferente de preparar-se. Você que teve filhos sabe que esperar é diferente de preparar-se. Você espera um bebê, mas você não pode, na hora que estoura a bolsa, descobrir assim, tem que ter roupa para o bebê. Ele tem que ir para uma maternidade. Tem que ter um berço. Esperar tem a ver com preparar. Esperar é desesperador quando a gente não está preparado para aquilo que a gente espera. Esperar é absolutamente desesperador quando a gente não está preparado para aquilo que a gente espera. Então a volta de Cristo, ela não pode ser apenas uma espera, ela tem que ser um preparo. Eu me preparo para a vinda de Cristo, eu me preparo aquilo que eu aguardo, eu me preparo para aquilo que eu desejo, eu me preparo para aquilo que eu sonho com a volta de Cristo, então eu me preparo. E como eu me preparo, irmãos? Agora eu queria que alguém respondesse, como eu me preparo para a vinda de Cristo? Não ouvi? Pregando o Evangelho. É dessa maneira que eu me preparo, não é no grupo da família. Não é no grupo da família vendo 666. Eu me preparo para a volta de Cristo, não é dizendo diante da televisão, aí. Eu não me preparo para a volta de Cristo assim. Eu me preparo para a volta de Cristo quando eu aguardo aquilo que eu espero, quando eu desejo aquilo que eu espero, quando eu sonho com aquilo que eu espero, e eu me preparo. A maneira de eu me preparar é me pondo disponível para que as coisas aconteçam. Eu preciso me preparar, me colocando disponível para que as coisas aconteçam. Se você quer que alguma coisa aconteça, se prepare para essa coisa. Se coloque disponível para que isso aconteça. Não adianta esperar a volta de Cristo, se prepare para a volta de Cristo. Pessoas falam do fim, mas não pregam o Evangelho. Deus quer você incluído na sua volta. Jesus Cristo quer você incluído na sua volta. O que a gente leva para casa? O que a gente leva para casa daqui? Preparar-se tem a ver com gastar-se, tem a ver com agir e tem a ver com se expor. Eu vou repetir. Preparar tem a ver com gastar-se, tem a ver com agir e tem a ver com se expor. Prepare seu sonho da volta de Cristo, preparando a sua família e preparando as pessoas do seu trabalho. Prepare-se para a volta de Cristo, preparando a sua família e preparando as pessoas do seu trabalho. Prepare-se à volta de Cristo, vivendo confiança, vivendo enfrentamento e com gratidão. Prepare a volta de Cristo, vivendo confiança,
enfrentamento e gratidão, assim que eu me preparo para a volta de Cristo. Coloque seus olhos no futuro, mas se disponha no presente. Coloque seus olhos no futuro, mas se disponha no presente. Não adianta você ficar olhando para o futuro como se estivesse olhando para um mapa de astrologia. Não adianta você ficar olhando para o futuro como quem olha para um mapa de astrologia. Coloque seus olhos no futuro, mas se disponha no presente. É isso que Deus quer de nós. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Levanta e resplandece. Eu ponho os olhos no futuro, mas eu me disponho no presente. Ao invés de eu ficar procurando chip de 666 debaixo da pele. Ter esperança é a capacidade. Não, só um minutinho. Ter esperança é a capacidade de juntar pontos separados. Ter esperança é a capacidade de juntar pontos separados. É a esperança de que nós juntamos homens a Jesus pela ação do Espírito Santo. É a esperança de que nós juntamos a ressurreição de Jesus à sua volta. Ter esperança na volta de Cristo é a capacidade de eu juntar pontos separados. Essa capacidade é juntar gente a Cristo, é juntar gente a gente. Qual é a promessa? A promessa da convivência. No texto de Isaías, qual é a promessa? Vê se você consegue colocar o texto de Isaías, por favor. Vai para frente, pode ir. 17, 18. Pode ir. A volta. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam. Pode continuar. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão do máximo das obras de suas próprias mãos. Pode ir. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor. Os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro, vamos ler juntos? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará nem dano algum em todo o meu santo monte. Entenda, por favor, que a grande esperança que nós temos da vinda de Cristo começa na esperança da convivência. A gente sonha com a vinda de Cristo, mas a gente é péssimo de convivência. E é a tarefa da convivência. E quando a gente lê Apocalipse 21, vê se pode botar Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala uma coisa interessante. Lê comigo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram.
E aquele que estava sentado diante do trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Põe 21. Coloca 1. Não, desculpe, o 21 anterior. É isso aí. Vamos ler comigo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deixa parado aí essa frase. Estou caminhando para o final. Uma das grandes tarefas de quem quer esperar a vinda de Cristo é a tarefa da convivência. Só que tem uma parte que a gente não entende. Vi novo céu e nova terra, e agora o mar já não existe. 2 linhas de novo, de interpretação escatológica. Essa é uma visão de João. Uma das pessoas acham que tem a ver com a maldade e com o mal, que já não existe. Essa é a dimensão de mar. Outra linha fala de outra coisa. João está preso, está onde? Na ilha de Patmos. O que ele vê em volta dele? Mar. Então ele disse assim: o mar já não existe. Eu já não estou mais distante daquelas pessoas que eu gostaria de ver. As distâncias se encurtaram. Eu não vou mais sofrer com quem partiu e foi embora. Eu não vou mais sofrer com quem está distante de mim. Eu não vou mais sofrer das distâncias, porque Deus me aponta para a convivência para sempre. A vinda de Cristo fala sobre o poder da convivência, a alegria de convivermos juntos para sempre. Que o Senhor volte logo. Mas o que te assusta tanto com a vinda de Cristo? Por que você se assusta tanto com as notícias que você vê na televisão? Existem filmes que começam pelo final. Douglas, que é bom de filme. Filmes que começam pelo final. Pulp Fiction, Forrest Gump, O Clube da Luta, Soldado Ryan. Filmes que começam pelo final. O que eu queria terminar é dizendo que você sabe o final do filme. No Titanic você sabe que o Jack vai morrer, não sabe? Se você mudar e assistir o Titanic de novo, sabe o que vai acontecer quando você ligar a televisão? Você vai saber que o Jack no final vai morrer. E a Rose vai jogar só o coração do oceano no mar. Nada vai mudar, porque você já conhece o final do filme. Para todos aqueles que esperam a vinda de Cristo, eu tenho um recado para o seu coração. Você sabe o final do filme. Você sabe o final do filme. Você sabe que o Cordeiro venceu a morte. Você sabe que o Cordeiro venceu o dragão. Você sabe que o Cordeiro venceu a besta. E você sabe que o Cordeiro venceu o inferno. E não interessa se isso foi no passado, se isso está no presente, se isso está para acontecer. Não interessa. O que interessa é que eu sei o final do filme. E no final do filme eu vencerei com ele. Ele, o Cordeiro, abrirá o último selo e o meu nome estará escrito no livro da vida. Amém. É isso que nos interessa. Nós venceremos com ele. Nós vencemos com ele. Então, quem quer pensar na vinda de Cristo, se prepare com fé e com postura. O que significa isso? Não adianta ficar com especulações sobre a vinda de Cristo. O que eu preciso da vinda de Cristo é postura. É postura de quem espera, de quem se prepara para aquilo que espera, de quem põe o coração naquilo que espera, de quem prepara a praça, de quem pinta os bancos,
de quem pendura os enfeites. Eu me preparo para essa festa, mas eu me preparo de um jeito absolutamente especial, juntando pontos e pregando o Evangelho. Preparar-se para a vinda de Cristo é preparar o caminho e é colocar-se à disposição. Preparar para a vinda de Cristo não é assustar-se, mas é acreditar que assim como a brisa espera, assim como a terra espera a água, assim como a noite espera o dia, eu espero o dia da vitória do nosso Deus. O dia onde Jesus Cristo vai aparecer diante dos meus olhos e eu o verei e ele me verá. E já não mais haverá tristeza, já não mais haverá lágrima, já não mais haverá distância, porque o Cordeiro teve e terá sempre a última palavra. Eu sei o final do filme. Eu sei o final do filme. O Cordeiro venceu e eu venci com ele. Esse filme começa pelo final. Esse filme começa pelo final. Eu sei como o filme termina. O filme termina com o dia da vitória. O dia da vitória do nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor.